Olá, eu sou a professora Nádia Schroeder e professora titular do Departamento de Fisiologia da URGS, dentro do contexto do nosso curso Revendo Fisiologia edição 2020, o qual aborda as alterações fisiológicas encontradas na COVID. Nesta aula, nós iremos discutir, então, as alterações relacionadas ao sistema de coagulação, ou seja, as coagulopatias que afetam os pacientes acometidos pela COVID. Antes de nós iniciarmos, então, a relação das coagulopatias encontradas na COVID-19, eu gostaria de colocar alguns conceitos básicos. Então, primeiramente, essa terminologia que nós utilizamos da palavra hemostasia. O que vem a ser hemostasia? A hemostasia é uma palavra que tem origem grega, de onde o prefixo hemos relaciona-se ao sangue e a palavra stase relaciona-se a parado. Então, na verdade, a significância disso está implicada na prevenção da perda sanguínea, ou prevenção de hemorragia, quando ocorre algum tipo de lesão aos vasos sanguíneos. Esse nome, então, é um nome dado de uma forma geral ao controle das reações de coagulação, mas hoje se sabe, através de uma visão mais completa, que existe um equilíbrio finamente regulado, utilizando processos fisiológicos que vão manter o sangue em um estado fluido, sob circunstâncias normais, ou seja, quando eu não tenho lesão, eu preciso que esse sangue esteja num estado fluido, mas ao mesmo tempo, quando ocorrer uma lesão, eu preciso, ou um dano vascular, eu preciso, uma série de reações que gerem essa coagulação ou essa hemostasia para prevenir, o sangramento excessivo, prevenir a perda sanguínea após esses danos vasculares. Pois bem, para que nós possamos, então, preservar a fluidez sanguínea em situações em que eu não tenho, lesões de vasos, nós temos três aspectos importantes aqui a serem considerados e que serão também tratados, na patologia, quando nós discutirmos a patologia da COVID. Então, um deles é o endotélio dos vasos estar intacto, Então, o endotélio ele tem um papel muito importante na manutenção do estado fluido sanguíneo. Nós veremos mais adiante, discutiremos as alterações que ocorrem na COVID. Nós temos também as chamadas vias trombolíticas, ou seja, elas, além de fazerem a lise dos trombos que são formados, ou a destruição dos coágulos que são formados, para que não venham a se desprender e depois obstruir outros vasos de menor calibre, além disso, elas também auxiliam na manutenção das vias de coagulação sob controle, para a manutenção dessa fluidez. E, por fim, nós temos vias regulatórias que devem manter a função plaquetária quiescente, ou seja, as plaquetas em uma forma inativa. Como nós veremos logo em seguida, as plaquetas desempenham um papel-chave dentro do processo de hemostasia. Muito bem, então agora para contextualizar o tópico da nossa aula de hoje, são duas informações importantes. Primeiramente, que na COVID-19 têm sido observados frequentemente eventos tromboembólicos nos pacientes acometidos pela forma grave da doença. Então, as formas graves são aquelas que irão apresentar eventos tromboembólicos, ou coagulopatias. Já também foi observado que pacientes com os sintomas mais graves apresentam coagulopatias mais pronunciadas e estas, por sua vez, serão acompanhadas de um pior prognóstico. Então, a partir disso, nós iremos discutir os principais achados laboratoriais que se relacionam às coagulopatias e as principais hipóteses relacionadas aos mecanismos que podem explicar essa gravidade da doença associada com esses eventos tromboembólicos. Então, quais são os eventos trombóticos
que estão incluídos, né, que são frequentemente encontrados nos pacientes que são acometidos pela COVID-19. Nós temos o tromboembolismo venoso, onde nós vamos encontrar a trombose de veias profundas ou ainda o embolismo pulmonar, sendo este mais comum, o embolismo pulmonar. Nós encontramos também eventos de trombose arterial, onde nós vamos ter o infarto do miocárdio ou acidentes vasculares encefálicos, que são observados em pacientes acometidos pela COVID-19. Além desses eventos de macrotrombos, nós também temos os eventos de microtrombos, que são presentes em microvasos do sistema pulmonar, e esses microtrombos eles vêm a contribuir para a disfunção pulmonar encontrada na COVID-19. Nós temos também a trombose intracatéter, então daqueles pacientes, né, que já são hospitalizados e necessitam a introdução de catéter para administração de substâncias. E nós temos, por fim, a coagulação intravascular disseminada, também encontrada na COVID-19. E destacando que desses todos, o tromboembolismo venoso e a coagulação intravascular disseminada têm sido reportados como causa primária do óbito nos pacientes críticos da COVID-19. Então, entre os principais achados encontrados nos pacientes, achados laboratoriais encontrados nos pacientes com COVID-19, nós encontramos o que nós chamamos de trombocitopenia de nível moderado. O que seria trombocitopenia? Esse termo, né, trombocitopenia, ele se refere a uma concentração plaquetária diminuída na corrente sanguínea. Então, esses pacientes, né, em determinado fase da doença, vão encontrar uma redução na contagem de plaquetas encontradas em exames laboratoriais. Então, existem já uma série de hipóteses que podem explicar essa trombocitopenia, que é, como comentei antes, né, que é de caráter moderado. Então, a própria doença, né, poderia reduzir a produção de plaquetas ao infectar a medula óssea. Então, aqui nós temos já uma primeira característica, né, das plaquetas, elas são sintetizadas na medula óssea. Nós poderíamos ter também a hemofagocitose, com alteração do pool de megacariócitos presentes no pulmão. Então, como eu havia comentado, as plaquetas são sintetizadas na medula óssea a partir de células precursoras que são chamados megacariócitos. Então, se esses, né, eles encontram-se primariamente na medula óssea, mas também recentemente foi descoberto que eles se encontram também no pulmão. E como o pulmão é um dos sítios-alvo do coronavírus, esse então poderia induzir, né, a alteração do pool dessas células precursoras no próprio tecido pulmonar. Além disso, nós temos destruição de células hematopoéticas por ativação de macrófagos, como uma reação, né, inflamatória que vem acompanhando a doença. Nós teríamos aquele chamado um desencadeamento de uma liberação bastante exacerbada de citocinas, que parecem estar, então, associadas a essa hemofagocitose, que poderia contribuir para essa trombocitopenia. O próprio vírus, né, ele poderia aumentar a autodestruição das plaquetas através da formação de autoanticorpos, da indução da formação dos autoanticorpos e complexos imunes contra fosfolipídios de membrana. E, por fim, uma explicação que pode ser plausível também é que a própria infecção viral, ao aumentar o estado de coagulação, aumentaria o consumo das plaquetas, né, através da formação desses trombos na microcirculação, o que, então, ao consumir essas células, nós encontraríamos um número reduzido dessas células na corrente sanguínea. Então, isso foi relatado já como essa trombocitopenia já seria uma fase mais tardia da infecção, porque nós já teríamos, então, o andamento desse estado de hipercoagulabilidade. Bom, mas então, qual é o papel das plaquetas, qual é o papel fisiológico das plaquetas dentro do processo da coagulação?
Então, como eu havia comentado, né, as plaquetas, elas são células, na verdade, elas são fragmentos celulares a partir do megacariócito. O megacariócito é uma célula precursora que se encontra primariamente na medula óssea, e esses fragmentos celulares, então, eles vão sendo incorporados à corrente sanguínea, onde as plaquetas têm esse papel primordial de participarem na fase primária ou hemostasia primária, que está relacionada, então, com o papel fisiológico das plaquetas. Então, nós temos aqui uma representação, né, de um vaso sanguíneo, e no momento em que esse vaso sanguíneo sofre uma lesão, nós temos então a fase inicial, que seria chamada de adesão plaquetária. O que acontece então? Nesse local onde ocorre a lesão, nós temos exposição de componentes da matriz extracelular do subendotélio do vaso, e esses componentes então vão atrair as plaquetas e elas vão então aderir a este local da lesão. Então aqui nós podemos ver nessa fase inicial, onde as plaquetas começam a aderir a este local onde ocorreu a lesão. Numa fase secundária, então, nós teremos a ativação plaquetária, a ativação dessas plaquetas. O que consiste isso? As plaquetas, elas vão sofrer uma alteração de forma. Então, nós podemos verificar aqui, né, as plaquetas num estado quiescente, elas têm uma forma discoide, como nós podemos observar aqui inicialmente, e após esse processo de ativação, elas emitem pseudópodos, nós temos ativação, inclusive a participação de proteínas do citoesqueleto, e nós teremos também a liberação de grânulos, que encontram-se normalmente no citoplasma das plaquetas, e eles esses grânulos possuem substâncias ativas. Essas substâncias, ao serem liberadas, recrutam mais plaquetas para esse local. Então, que substâncias seriam essas? Nós temos, por exemplo, o ADP, a serotonina e o tromboxano A2, que vão, então, são agonistas de plaquetas, então outras plaquetas que passam aqui no local serão recrutadas para formar esse tampão plaquetário. E em seguida nós temos, então, a fase de agregação plaquetária, onde as plaquetas irão formar ligações cruzadas entre si, formando, né, um composto bastante agregado ao local da lesão. E nós temos, então, a ativação de enzimas, né, como a ciclooxigenase e a lipooxigenase, que irão produzir, então, tromboxano A2 e os eicosanoides, que são agonistas de plaquetas e irão contribuir para esse processo de agregação plaquetária. Então, vejam, né, que nesse processo, onde a plaqueta se torna aderida ao local da lesão, ativada com mudança de forma, liberação de grânulos e, por fim, a agregação, nós teremos, então, a formação desse tampão plaquetário, e é isso que nós nos referíamos anteriormente, que com a ativação, a adesão, ativação e agregação das plaquetas, nós estamos utilizando, ou seja, consumindo o pool de plaquetas circulantes. E isso poderia, então, em parte, né, explicar por que na COVID-19 nós temos uma redução do número de plaquetas circulantes. Outros achados, então, encontrados alterados na COVID-19. Então, na COVID-19, os exames clínicos relacionados à coagulação, eles indicam uma alteração no tempo de protrombina, que estará aumentado. Esse é um teste relacionado com as alterações na via extrínseca da coagulação. Já nós temos também alteração no tempo de tromboplastina parcial ativada, o TTPA, que é um teste relacionado com a via intrínseca da cascata de coagulação. Nós temos encontrado elevação dos níveis de fibrinogênio, sendo que o fibrinogênio é o principal substrato da cascata de coagulação, formando as redes de fibrina, como nós veremos a seguir. Esse nível elevado de fibrinogênio ele pode contribuir para um estado de hipercoagulabilidade, além de contribuir para o aumento da viscosidade sanguínea, que é um fator também aditivo
neste estado de hipercoagulabilidade. Além disso, também são encontrados elevados os níveis dos chamados D-dímeros, que nós veremos mais adiante, são produtos da degradação da fibrina e vão servir como biomarcador, indicando, né, a formação da fibrina e, por fim, a fibrinólise. Além disso, também foram encontrados a diminuição dos níveis do fator 12, que é chamado fator de contato, e isso muito provavelmente também devido ao consumo desse fator. Então, para que nós possamos, então, compreender essas alterações há pouco relatadas, né, dos exames laboratoriais encontrados nos pacientes da COVID-19, nós iremos, então, a partir de agora, discutir brevemente a cascata de coagulação propriamente dita. Então, aqui nós temos uma imagem de microscopia eletrônica que está nos mostrando uma rede. Nós podemos observar, essa é uma rede proteica. Essa rede é formada já por polímeros de fibrina. E embora aqui nós possamos ter uma impressão de que é uma rede fina, na verdade ela é uma rede extremamente resistente que se adere ao local da lesão, formando o coágulo propriamente dito, né? E aqui nós podemos até observar as células vermelhas do sangue que ficam aprisionadas dentro da rede do coágulo. Então, essa rede que nós observamos aqui, essa rede proteica, ela é formada a partir de uma cascata de reações bioquímicas que envolvem os chamados fatores de coagulação. Aqui nesse slide eu aproveito para mostrar a fase final dessa cascata de coagulação, para que depois nós venhamos então discutindo as fases iniciais. Então, nessa fase final, nós temos o principal substrato da cascata de coagulação, que nós vimos, o fibrinogênio, né, está alterado na COVID-19. Ele é o principal substrato, ele é uma proteína sintetizada pelo fígado, se encontra no plasma de forma solúvel. Bom, esse fibrinogênio, então, estando solúvel, ele pode sofrer a ação de uma enzima chamada trombina. Essa enzima chamada trombina, ela tem atividade enzimática que cliva aqui uma parte da molécula do fibrinogênio, expondo um sítio que agora passa a ter a propriedade de interagir com outros monômeros. Então, vocês vejam, né, que a partir do fibrinogênio, nós formamos um monômero de fibrina, que é essa molécula que nós estamos vendo aqui, pela ação da trombina. Esse monômero de fibrina, agora exposto a esse sítio que é capaz de promover a interação e a formação de ligações entre moléculas, aqui nós já temos a formação de um dímero, e a partir dessas outras ligações com outros dímeros, nós formamos esse polímero com reações cruzadas. E justamente é esse polímero que aqui está representado de forma esquemática, que é o que nós estamos visualizando aqui através de uma fotografia de microscopia. Então, né, essa rede, na verdade, que nós observamos aqui, é, na verdade, um polímero formado a partir da fibrina. E, né, como eu tinha comentado antes, essa fibrina tem origem no principal substrato da cascata, que é o fibrinogênio, a partir da ação da trombina. Bom, qual é, então, o mecanismo geral da cascata de coagulação? Nós teremos, no passo 1, nós teremos uma cascata bioquímica complexa, que envolve diversos fatores de coagulação, e aqui eu já comento com vocês que os fatores de coagulação, eles recebem uma nomenclatura utilizando a numeração grega, e a gente pode utilizar o número grego e o número grego associado ao A minúsculo, que indica que esse fator está na sua forma ativada. Então, nós podemos ter essas duas representações, ou só o número grego, e aí nós temos a forma inativa, e depois o número grego adicionado da letra A minúscula, indica que ele está ativado. Então, nós temos essa cascata bioquímica envolvendo esses fatores de coagulação, que serão indicados com as letras gregas. Essa cascata, ela tem o objetivo de formar o chamado ativador de protrombina, que é um complexo proteico. Esse ativador de protrombina, ele tem o objetivo de fazer
uma segunda etapa da cascata de coagulação, que seria a conversão da protrombina em trombina. E como nós havíamos visto no slide anterior, a trombina, e aqui eu já mostro para vocês que a trombina é o fator 2, então a protrombina seria o 2 e a trombina, que seria a forma ativa, ela já é o fator 2 com o A minúsculo, indicando que a trombina já está na forma ativa. Então, vocês vejam, pessoal, que a segunda etapa, a primeira etapa, ela tem o objetivo de formar uma atividade enzimática que irá converter a protrombina, forma inativa, na forma ativa. Por sua vez, a trombina é a enzima que nós vimos no slide anterior, que converte o substrato fibrinogênio nas redes de fibrina, né? Nas fibras de fibrina que depois darão origem às redes de fibrina. Muito bem, então o que nós vimos no slide anterior foi essa etapa 3 que eu havia comentado com vocês, que é a etapa final da cascata de coagulação. No passo 4, após a formação da rede de fibrina, essa rede se estabiliza, ela expulsa o soro e nós temos uma retração do coágulo para que ele fique ainda mais resistente e aderido ao local da lesão. Bem, a fase 1, que é aquela fase que nós acabamos de descrever como sendo a fase inicial da cascata e que tem por objetivo formar o ativador de protrombina, essa fase 1, ela é didaticamente dividida entre via extrínseca e via intrínseca, que nós veremos detalhadamente a seguir. Mas uma breve descrição aqui indica, pessoal, que a via extrínseca, ela inicia sempre com traumas à parede vascular e aos tecidos adjacentes. Então, a partir da lesão do vaso, a lesão do endotélio do vaso, eu terei a exposição a um fator que nós chamamos de fator tecidual, ou fator 3. Vejam aqui o número romano, né? Esse fator, ele funciona somente quando nós tivermos a lesão do vaso, né? E ele vai dar início à ativação dessa chamada via extrínseca através de uma interação com o próximo fator, que é o fator 7. Bom, mas isso nós veremos, então, mais detalhadamente no próximo slide. Uma observação aqui, e que se relaciona já com a patologia da COVID, é que, normalmente, essa via extrínseca ela só será ativada quando nós tivermos lesão de vaso, e aí a exposição do fator 3. Porém, estados inflamatórios se sabe que podem levar monócitos ou até mesmo o endotélio do vaso a expressar esse fator 3. E aí nós teríamos, né, a iniciação da via extrínseca mesmo sem a lesão do vaso, como será discutido mais adiante. A fase 1, ela também, então, ela pode ser iniciada através da via extrínseca, mas ela também pode dar início a partir da chamada via intrínseca. A via intrínseca, ela se refere a uma via onde todos os fatores necessários para que ela ocorra encontram-se no ambiente sanguíneo, ao contrário da via extrínseca, que precisa da exposição do fator 3. Na via intrínseca, todos os fatores estão já encontrados no sangue, porém, quando o fator iniciador da via intrínseca, que é o fator 12, encontra-se em contato principalmente com cargas negativas, e aí nós teremos uma variedade de fontes, pode ser a exposição do colágeno ou outras glicoproteínas que tenham cargas negativas, ou plaquetas por superfícies aniônicas, nós teremos então essa iniciação da via intrínseca. Bem, então esse esquema, ele é um esquema bastante completo, a gente pode observar todas as etapas da cascata de coagulação, inclusive, né, verificando aqui a via comum, que nós já havíamos comentado, né, a via comum, que é aquela onde nós temos a conversão do fibrinogênio nos monômeros de fibrina, e depois, né, esses monômeros irão dar origem a uma rede estável a partir da formação de um polímero, né? E essa estabilização também ocorre por meio do fator 13 ativado.
E aqui nós podemos ver, então, as vias intrínseca e extrínseca. Vamos dar início aqui na discussão a partir da via extrínseca, porque ela é menos complexa, ela envolve menos passos e, portanto, menos fatores. Então, o que que nós olhamos aqui? Nós temos, né, nesse quadrinho, uma representação do tecido, nós temos aqui as células endoteliais, e aqui nós teríamos, então, um local de um dano ao endotélio do vaso, expondo, né, fatores localizados no subendotélio. Então, nesse momento aqui, a gente observa o fator tecidual ou fator tissular, que é também o fator 3 ou tromboplastina. Esse fator, então, pessoal, ele nunca está em contato com o sangue está circulando aqui nessa região, e o fator tecidual não se encontra exposto, não está em contato com o sangue. No momento em que nós temos uma lesão desse endotélio do vaso, nós teremos o contato do sangue, né, com este fator tecidual. Então, nós estamos vendo aqui em maior aumento, né, o fator tecidual, ele é um fator expresso na membrana celular, então ele é fixo, né, na membrana celular, mas essa porção extracelular aqui funciona como um receptor para o fator 7, que ao entrar em contato com o fator 3, o fator 7 torna-se ativado. E aí nós temos a primeira formação de um complexo multimolecular que tem atividade enzimática na cascata de coagulação. Então, vocês vejam aqui, ó, o que seria esse chamado complexo multimolecular? Vejam, nós temos aqui o fator 3, nós temos ligado a ele o fator 7A, que funciona, que aqui no caso, né, ele vai funcionar para a ativação do fator 3. Nós temos aqui o cálcio, que funciona como um cofator para essas reações, e todos eles estão ligados a uma superfície lipídica. Então, por isso, nós chamamos isso de um complexo multimolecular. Pois bem, esse complexo multimolecular, ele terá uma ação enzimática, proteolítica. E essa ação, pessoal, ela vai pegar o fator 10, que se encontra na forma inativa, ela vai catalisar a clivagem do fator 10, fazendo com que haja a formação do chamado fator 10 ativado. O fator 10 ativado, ele pode ser formado tanto pela via extrínseca, como também pela via intrínseca, que é o que nós estamos vendo aqui no lado esquerdo do vídeo. Então, agora nós iremos discutir a formação do fator 10 ativado pela via intrínseca. Pela via extrínseca, a gente viu, né, são poucos passos envolvendo a formação do complexo multimolecular, juntando o fator 3 com o fator 7A e aí o cálcio como cofator. Muito bem. Na via intrínseca, nós temos diversos componentes. Então, primeiramente, que a via intrínseca ela é iniciada pela ativação do fator 12. O fator 12, como que ele é ativado? Ele é ativado quando entra em contato com superfícies com carga negativa. E por isso, essa via é chamada também de via de contato. E eu até coloquei um asterisco aqui para a gente observar. Esse asterisco eu queria referir novamente que, na maior parte dos casos, né, o contato vai se dar com as plaquetas ativadas. Pois bem, nós temos também a participação dessa molécula, que está aqui com a sigla da terminologia em inglês. Em português, né, seria um cininogênio de alto peso molecular. Esse cininogênio de alto peso molecular, ele pode estar associado às cargas negativas, como a gente está vendo aqui, e isso promove, então, esta transformação, né, do fator 12 na sua forma ativada. Pois bem, quando nós temos aqui o fator 12 na forma ativada, ele já também tem uma ação enzimática de transformar uma outra molécula que é a chamada pré-calicreína. Ele catalisa a conversão da pré-calicreína em calicreína, que nós estamos vendo aqui. E aí eu coloquei aqui embaixo uma observação. Ó. A calicreína,
ela tem a possibilidade de acelerar a reação de conversão do 12 em 12A. Então, o que nós estamos percebendo aqui, pessoal? Uma retroalimentação positiva, né? Porque o 12A, primeiramente, ele é ativado pelo contato com o cininogênio de alto peso molecular e cargas negativas. Muito bem. Mas à medida em que ele é formado, ele tem como substrato uma outra substância, que é a pré-calicreína, que ele vai converter em calicreína e essa, por sua vez, vai acelerar esta reação aqui, ó. Então, é um feedback positivo. Bom, o fator 12A, que é o fator ativado, o fator 12 ativado, ele tem ação enzimática sobre uma próxima proteína da cascata de coagulação, que é o fator 11. E aí vocês vejam que o fator 12, ele vai exercer uma atividade proteolítica sobre o 11, formando o 11 ativado. Então, aqui, novamente, ó, o cininogênio de alto peso molecular auxilia nessa reação. Bom, o 11A, ou seja, né, o fator 11 na forma ativada, ele converte o fator 9 em 9 ativado. Então, aqui, novamente, é uma atividade enzimática proteolítica de conversão do 9 em 9A. E aí, nós temos, a partir da formação do 9A, nós temos, juntamente com o fator 8, que tem um papel de cofator, naquele conceito bioquímico de cofator, né, que auxilia para uma atividade enzimática, nós temos novamente a formação de um complexo multimolecular, que vocês podem olhar aqui. O complexo multimolecular formado pelo fator 9A, que tem atividade enzimática, o fator 8A, que funciona como um cofator bioquímico, e o cálcio, que também é cofator desta reação bioquímica, associados, né, sempre a membranas aniônicas. Então, este complexo multimolecular, ele também é capaz de catalisar a conversão do 10 em 10A. Então, vejam, pessoal, que aqui, né, na via intrínseca, nós temos também o objetivo de levar a conversão ao 10A, da mesma forma que a via extrínseca. Porém, né, nós temos alguns passos enzimáticos a mais do que aqueles que ocorrem na via extrínseca. Muito bem. Mas, então, as duas vias levam à formação do 10A, que é o fator 10 ativado, e o 10A, juntamente com o 5, o fator 5, ele tanto pode ser plasmático, como ele pode ser derivado dos grânulos alfa de plaquetas, né, como a gente já viu anteriormente. Esse fator 5, ele vai ser clivado, ele vai formar o fator 5A, e juntamente, então, o 10A, o 5A, que é cofator, e o cálcio, nós temos mais um complexo multimolecular. Então, vocês estão vendo que nós temos aqui 3 complexos multimoleculares enzimáticos. E esse aqui, então, é o último, né? Porque aqui nós entramos na via comum. Este aqui é o chamado ativador de protrombina, ou também chamado de protrombinase, porque é ele que vai clivar a protrombina, formando a trombina. E aí, né, a última etapa que nós já discutimos aqui várias vezes. Muito bem. Outros pontos que eu gostaria de destacar. Então, aqui, primeiro chamar a atenção que a 10A, o fator 10A, o 10 ativado, é a primeira protease da via comum. Então, aqui nós já estamos na via comum. Ele, né, que ativa a protrombina para formar a trombina. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, pessoal, é o papel central da trombina na cascata de coagulação. Se nós olharmos aqui, pessoal, a trombina, então, ela seria formada neste passo, né? Nesse passo aqui, ela é formada. Porém, nós observamos que em pontos anteriores na cascata, então, por exemplo, aqui, ó, na conversão do 8 para 8A, na conversão do 5 para o 5A, tanto o 8 como o 5 são cofatores, né? Na própria conversão dela mesma aqui, e aqui na conversão do 13, em vários pontos, ó, a trombina catalisa essas reações. Nos pontos que são anteriores a ela, a formação dela, nós podemos dizer que se trata também de um feedback positivo, porque afinal, quanto mais trombina eu formar aqui,
mas eu tenho trombina para auxiliar na transformação ao fator 8A ou na transformação ao fator 5A. Dessa forma, eu estou potencializando positivamente a cascata de coagulação. Além disso, pessoal, eu gostaria de ressaltar que a trombina também é uma molécula que ativa plaquetas. Então, vocês vejam, né, que a ativação plaquetária se retroalimenta com a cascata de coagulação, né? Tanto as plaquetas, por exemplo, liberam fatores como o fator 5 ou como o fibrinogênio, que vão alimentar aqui a cascata de coagulação, como alguns fatores aqui irão, como a trombina, né, no caso, vai ativar mais plaquetas. Então, a cascata se retroalimenta junto com a formação do tampão plaquetário. Bom, como a cascata de coagulação, em situações fisiológicas, ela é uma cascata onde nós precisamos ter um equilíbrio fino para que o sangue não venha a coagular quando não é necessário e para que ele coagule apenas quando nós temos necessidade para evitar a perda sanguínea, ou seja, né, em situações de lesão de vasos sanguíneos. Então, além da cascata de coagulação ser extremamente finamente regulada, nós ainda temos também, para contrarregular esse processo, nós temos mecanismos fisiológicos que são mecanismos anticoagulantes. Esses principais mecanismos fisiológicos, eles atuam constantemente para que nós não tenhamos a coagulação quando ela não é necessária. Então, nessa figura, nós podemos verificar aqui alguns dos principais mecanismos anticoagulantes. Primeiro, nós temos essa via do TFPI, que é um fator, né, anticoagulante que age na via extrínseca, e então essa via é chamada de via do fator tecidual. Então, esse TFPI seria o inibidor da via do fator tecidual. Então, ele é uma substância que é produzida pelo endotélio do vaso, e que ela liga-se ao complexo multimolecular do fator tecidual com o fator 7A, impedindo a sua ação. Então, aqui nós temos uma representação esquemática do TFPI ligando-se, né, ao complexo multimolecular e, assim, inibindo a sua atividade. Bom, outro mecanismo que nós temos aqui seria o mecanismo da proteína C, que é uma proteína que tem atividade de clivagem nos dois principais cofatores. Como nós havíamos comentado no slide anterior, os cofatores são o fator 8 ativado e o fator 5 ativado. E essa proteína C, ela então tem uma atividade de clivar esses cofatores e, portanto, ela inibe as reações que necessitam desses cofatores. E essa via da proteína C, ela é ativada pelo complexo da proteína chamada trombomodulina, que será ativada na presença de trombina, e aí nós temos a formação da proteína C ativada juntamente com a proteína S, que farão, então, a proteína C fará a clivagem dos cofatores 5 e 8. Pois bem, então nós temos esse segundo mecanismo, que seria a ativação pela trombomodulina da proteína C e a proteína C agindo nos cofatores. E uma terceira via, então, de mecanismo anticoagulante seria a via da antitrombina 3, que é uma via que inibe os principais fatores de coagulação, principalmente o fator 10, que, como nós já vimos, né, além do fator 10, também inibe a trombina, são os pontos chaves da via comum da cascata de coagulação. Então, esse aspecto aqui da antitrombina 3 vai inibir aqui essa via, essa parte, né, da cascata de coagulação envolvida na via comum. Então, esses são os três principais mecanismos anticoagulantes. Fisiologicamente, eles têm o papel de manter a hemostasia, né, sempre que nós tivermos a ativação indevida da cascata de coagulação. Bom, o endotélio do vaso, ele tem um papel importante em manter essa via, né, anticoagulante,
no sistema fisiológico. Então, nós vemos aqui uma figura que representa o revestimento do endotélio do vaso, e nós vemos que o endotélio do vaso ele expressa e secreta substâncias antiplaquetárias, né? Ou seja, para inibir aquela fase inicial, que seria a formação do tampão plaquetário. Além disso, ele também secreta substâncias anticoagulantes, como nós vemos aqui o próprio TFPI, como nós já havíamos comentado, o heparan-sulfato juntamente com a trombomodulina. O heparan-sulfato também funciona como anticoagulante nos fatores 10 ativado e na trombina. Nós vemos aqui a trombomodulina que ativa juntamente com o receptor envolvido, o EPCR, é um receptor envolvido na ativação da proteína C, que está relacionada com a degradação dos cofatores, como nós já havíamos comentado. E, além disso, ele também secreta substâncias fibrinolíticas, ou seja, né, que além de ter uma atividade anticoagulante, ele ainda faria a fibrinólise, ou seja, a lise do coágulo. Pois bem, normalmente, então, né, o endotélio tem essa participação fundamental na prevenção da coagulação num sistema vascular normal. Já na COVID-19, nós encontramos uma redução das ações antitrombóticas do endotélio. E ele passa, então, né, a não secretar as substâncias que normalmente seriam anticoagulantes, né? Então, a diminuição da secreção de trombomodulina, do EPCR e do TFPI ficam comprometidas nos pacientes acometidos pela COVID-19. Então, o que acontece na doença? Nós temos uma ativação inflamatória do endotélio, ele vai passar a expressar um aumento, né, da expressão de moléculas de adesão, e essas moléculas de adesão, por sua vez, irão atrair plaquetas, favorecendo aquela formação do tampão plaquetário. Nós temos também a secreção do fator de von Willebrand, que é um fator que ativa a cascata de coagulação e ativa plaquetas, principalmente. Nós temos, além disso, monócitos ativados também podem produzir o fator tecidual, e lembrando, né, que o fator tecidual, fisiologicamente, ele só vai entrar em contato com o ambiente sanguíneo quando nós tivermos lesão do vaso, mas aqui nós temos outras células sanguíneas que passam a expressar o fator tecidual. O endotélio passa a expressar a trombina, que, como nós vimos, né, a trombina tem um papel importante na cascata de coagulação e, além de tudo, ela é um potente ativador plaquetário. E o endotélio ativado também pode expressar o fator tecidual, além de um inibidor da fibrinólise, que é o PAI-1. A substância chamada PAI-1 é o inibidor do processo de fibrinólise. Então, vocês vejam, né, que o endotélio, além de não estar mais desempenhando o seu papel anticoagulante, ele passa a expressar moléculas que vão contribuir para o processo de coagulação. Bom, a cascata fibrinolítica, ela é responsável pela lise dos coágulos que foram formados, impedindo, né, que eles venham a se deslocar dentro do sistema sanguíneo, formando trombos. Então, normalmente, quando nós temos aqui a rede de fibrina estável, nós teremos a ação de uma enzima chamada plasmina. Essa enzima, por sua vez, então, vai fazer a lise dessas fibras, né, que foram formadas no coágulo, liberando produtos da quebra da fibrina. Pois bem, essa plasmina, então, ela é formada a partir de um precursor inativo também, que seria o plasminogênio, e esse, por sua vez, vai sofrer a ação, né, do ativador de plasminogênio tecidual, ou TPA. Então, o TPA, o ativador de plasminogênio tecidual, ele é liberado pelas células endoteliais após a lesão, para que haja a formação da plasmina e faça a degradação das redes de fibrina que formam o coágulo. Como nós havíamos comentado, existe também os inibidores, né, que são o PAI-1
e o PAI2. Eles são inibidores desse processo de formação da plasmina. E como nós vimos, né, o endotélio, na situação da doença, ele passa a secretar o inibidor do ativador de plasminogênio, então comprometendo a formação de plasmina e com isso, né, permitindo que nós tenhamos trombos formados intravascularmente. Outro fator que se encontra alterado e que é um indicador de que nós temos uma exacerbação da cascata de coagulação é a presença aumentada dos chamados D-dímeros. Então, o que seriam esses D-dímeros? Quando nós temos na cascata de coagulação, né, o nosso precursor era o fibrinogênio. O fibrinogênio, como nós vimos, ele sofre ação da trombina para formar os monômeros de fibrina que se encontram aqui. Então, essa ação catalítica da trombina, ela expõe, aqui nós podemos ver aqui nessa porção da molécula, ela cliva dois sítios que vão expor um sítio ativo que terá a possibilidade de formar ligações cruzadas, que anteriormente não estavam expostos. Então, essa clivagem pela trombina, ela expõe esse sítio que possibilitará a formação de ligações cruzadas entre diferentes monômeros de fibrina. Então, um monômero, como nós estamos vendo aqui, e ele tem esse sítio exposto que permite a formação de ligações cruzadas, que por fim, né, formam as chamadas protofibrilas, e depois os polímeros de fibrina que nós temos aqui, que seria a rede do coágulo propriamente dita. Então, nesses sítios aqui, né, nós temos a formação dessas ligações cruzadas. Pois bem, quando nós temos, então, a cascata fibrinolítica, nós teremos a plasmina, e aqui está mostrando onde nós teremos os sítios de clivagem pela plasmina. Então, a plasmina, né, tem essa ação fibrinolítica, ela irá clivar as redes de fibrina, como eu havia comentado antes, para que nós não tenhamos, então, esses trombos se deslocando na circulação. Bom, esses produtos da degradação da fibrina, eles possuem esses dímeros, que são formados, né, a partir da ligação dos monômeros de fibrina, como nós havíamos visto aqui nos estágios iniciais. Então, esses dímeros aqui é que são detectados no exame laboratorial. Agora, vocês vejam, caso nós tenhamos um processo exacerbado de coagulação, então, né, se nós tivermos um aumento da incidência da cascata de coagulação intravascular, nós teremos também a clivagem pela plasmina e, por fim, a formação aumentada dos D-dímeros. Então, hoje se considera que esses D-dímeros, eles nada mais funcionam como marcadores de que a cascata de coagulação está funcionando de forma exacerbada. Bom, então, ao que se atribui esse estado de hipercoagulabilidade? Então, se vem sendo investigado, né, que existe uma relação entre o estado inflamatório sistêmico induzido pela doença e a trombose. Então, foram utilizados, inclusive, os termos de tromboinflamação e imunotrombose. Esses dois termos, eles, na verdade, indicam que existe um círculo de feedback positivo, onde o processo inflamatório irá contribuir para a formação dos trombos, assim como também a formação dos trombos ou coagulação também irá exacerbar o processo imunoinflamatório. Então, o que contribui, né, para que ocorra essa retroalimentação positiva entre a inflamação e o estado trombótico? Então, em primeiro lugar, aquela liberação exacerbada de citocinas, né? Principalmente as citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 1 e a interleucina 6. E aqui eu destaco, né, a interleucina 6 como atuando ativamente no processo da coagulação. Nós temos também a informação de que as plaquetas interagem com os leucócitos, auxiliando no extravasamento
dos neutrófilos, especificamente nos locais da inflamação, e também secretam citocinas e produtos lipídicos bioativos, os eicosanoides, porque lembrando que nós temos a ativação da enzima lipoxigenase pelas plaquetas, então, modulando dessa forma a inflamação. Então, aqui nós estamos vendo, né, um exemplo de uma forma em que a própria ativação da cascata de coagulação acabará por modular positivamente a inflamação. Então, além disso, né, nós teremos a ativação da cascata de coagulação propriamente dita e a ativação plaquetária. Então, um pouquinho mais de detalhes de como isso acontece. Nós temos aqui, no tecido pulmonar, por exemplo, né, nós teríamos, após a invasão do vírus no tecido pulmonar, nós teríamos essa fase inicial que seria chamada de fase de recrutamento, onde as células endoteliais, o endotélio dos vasos pulmonares, seriam ativados pela cascata inflamatória gerada pelo vírus. Nós teríamos também a exposição do fator de von Willebrand, que, como eu já havia comentado, ele é um fator que regula plaquetas, que ativa plaquetas. Nós teríamos, pelo endotélio, a exposição das moléculas de adesão, que vão gerar a exposição e adesão das plaquetas, e a expressão do fator 3, que é o fator tecidual, como nós já havíamos comentado. As células endoteliais passam a expressar o fator endotelial, que fisiologicamente só seria exposto quando nós tivéssemos uma lesão do vaso, mas aqui o estado inflamatório do vaso, ele mesmo já expõe o fator 3. E aí, com a exposição do fator 3, nós teríamos, além da adesão plaquetária, nós teríamos o início da via extrínseca, a partir da expressão do fator 3. E aí, com isso, né, a formação da trombina. Dando continuidade, então, né, a essa cascata inflamatória que deu início aqui à cascata de coagulação, nós temos as plaquetas ativadas, né, a interação das plaquetas com os neutrófilos, como eu já havia comentado rapidamente no slide anterior. E aí, a partir disso, nós teremos a ativação da via extrínseca, também chamada de via de contato, porque a partir da ativação de plaquetas, as próprias plaquetas ativadas passam a ativar a via extrínseca a partir da ativação do fator 12. E como nós já havíamos comentado, né, a diminuição das propriedades antitrombóticas do endotélio e a liberação de citocinas tanto por plaquetas quanto por leucócitos. Então, aqui nós temos, né, a representação esquemática de que as plaquetas estão liberando citocinas, assim como os leucócitos. Isso vai exacerbar o processo inflamatório, né, as citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6. E essa ativação plaquetária, né, dada pelo endotélio, assim como a ativação plaquetária inicia também a via extrínseca e a via intrínseca. Então, nós teremos, né, os mecanismos de imunotrombose na circulação pulmonar, exemplificado aqui, mas que ao longo, né, do tempo nós teremos também em outras áreas sistêmicas. Então, por fim, né, concluindo, essa tromboinflamação, ela vai levar a uma resposta de citocinas sistêmicas, ela vai poder induzir a microangiopatia e os microtrombos pulmonares, e depois, né, com a progressão desse estado de hipercoagulabilidade, nós teremos eventos tromboembólicos venosos ou arteriais e progredindo, né, para a falha em outros funcionamento de outros órgãos, né, incluindo o sistema pulmonar. Então, a doença COVID-19 é uma doença bastante recente, né? Mas os estudos têm demonstrado a participação desse estado de hipercoagulabilidade, contribuindo para a gravidade e o prognóstico dos pacientes, e também, né, aquele fato que nós havíamos comentado, que esses eventos tromboembólicos, eles são predominantemente encontrados nos pacientes que desenvolvem as formas mais graves da doença.
Bem, então, por fim, nós temos aqui uma lista de referências bibliográficas principais que foram utilizadas para a elaboração desta aula. São artigos de revisão recentemente publicados, que abordam esse tema, né, do tromboembolismo e a Covid-19, além, né, de bibliografia, e se vocês desejarem aprofundar, então, os estudos a respeito desse tema. Agradeço, então, e sigam com o curso Revendo Fisiologia, edição 2020.